isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque dele, por meio dele, para ele. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Não, nunca foi sobre nós. Não, nunca foi sobre nós. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer? É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E eu
amasso. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. E não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não nunca foi sobre nós, tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. Tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Amados, nós vamos tirar agora 2, 3 minutos de oração e de intercessão, como estamos nos acostumando a fazer. O que eu vou pedir para você fazer? Se você está aqui pela primeira vez, fique bem à vontade, mas nós acreditamos que Deus quer falar com você. Quem pode dizer amém? Eu posso falar algo, os pastores que vão profetizar e abençoar podem falar algo, mas o Espírito Santo tem algo para falar para você. Então nós vamos tirar 1 minuto exatamente aqui, e nós vamos ficar quietinhos na presença de Deus, e nós vamos pedir para Deus falar aos nossos ouvidos. Quem pode dizer amém? Amém, amados? A vida é tão corrida, a gente quando às vezes está parado, pega o celular, vai escutar uma música, vai fazer alguma coisa, e às vezes Deus só está querendo 1 minutinho, para te contar algo, para te falar algo, para ministrar a sua vida. Vamos orar? Aí eu vou só orar 30 segundos e vou falar aqui valendo, e nós vamos deixar o Espírito falar a sua vida, ao seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na tua presença, acabamos de declarar que tu és santo, separado. Eu te peço, Espírito Santo, fala o que só o Senhor pode falar aos teus filhos, em nome de Jesus, valendo. Sente-se, dê um sorriso para quem está do seu lado, fala que bom que você veio. Olhe para uma outra pessoa bem bonita. Tem alguns lugares ainda lá no fundo, quem está de pé lá atrás, amém? Nós vamos... Abertura da Igreja da Fazenda! Aí uns me perguntaram assim, por que não é inauguração? Eu falei que a igreja foi inaugurada lá em Pentecostes. Só estamos fazendo aqui um momento oficial aqui. Eu vou falar 3, 4 minutos e vou ceder um tempo de oração para alguns dos pastores que vieram nos honrar aqui. Quero honrar a vida do pastor Marciano, da pastora Adri, pastor Odilon, são muitos pastores, mas eu vou elencar 3 que eu vou chamar aqui para orar, porque em todos os períodos conflitosos que nós passamos, nos ligaram, nos ampararam, cuidaram das nossas vidas, nos deram segurança. É bom suportar uns aos outros, nos suportaram, nos ouviram algumas horas. Então, aplaudindo a vida deles, te aplaude também aos demais em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor pela vida dessas pessoas. Então eu vou já adiantar o processo, mas não vamos tardar. Eu quero agradecer todos os presentes. Quem está nos visitando? Levanta a mão, dá um tchauzinho. Dá um tchauzinho assim, quem está nos visitando assim. Aplauda ao Senhor por essas vidas aí, em nome de Jesus. Alguém que está do lado dessas pessoas, cumprimenta essas pessoas. O pessoal vai chegar com um presentinho para você. Se você está nos visitando pela primeira vez, fica com a sua mão levantada aí, em nome de Jesus. Glórias a Deus.
Quero pedir também, antes de eu ir aqui para minha rápida palavra, eu quero pedir para vocês, vamos honrar com a salva de palmas ao Senhor pela vida de todos os obreiros, todos que servem nessa casa. São mais de 500 pessoas que servem. Para um culto assim funcionar, são quase umas 100 pessoas cuidando, fora quem estava em todos os momentos. Como teve adequação, tem gente trabalhando, virando noite. Vamos aplaudir ao Senhor por essas vidas em nome de Jesus. Obrigado a todos que servem conosco na casa do Senhor, né? Agradeço minha gata, meus pais, meu irmão que está aí. Oi, Davi, amigão. Meu sobrinho, você já até ficou aqui com o tio já uma vez numa pregação, né, Davi? Graças a Deus, demais pastores, meus amigos. Eu não vou nomear todos, senão vai longe aqui. Mas eu quero agradecer também a presença das autoridades, dos vereadores, deputados, secretários. Vocês podem se colocar de pé, vamos orar por essas vidas em nome de Jesus. Nosso amigo prefeito Marco também, vou trazer o prefeito aqui, que é a autoridade executiva, eu oro com ele, assim oro por todos. Vem, Marco, por favor. Marco é da casa também, vamos aplaudir ao Senhor. Vem por aqui, Marco. Marco, vamos fazer o que a gente fez já diversas vezes, de orar com você aqui, para alguns tirarem foto, colocar no Instagram, falar que eu... Vocês sabem o que falam, né, nessas situações. Mas o Marco é um amigo de longa data, amados, né? De tantas coisas. Nós te amamos muito, tá bom? Vamos orar aqui pela vida do prefeito. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Estenda sua mão sobre ele, isso. Todas as autoridades, obrigado a todos também, né? Obrigado mesmo, a gente ora por todos vocês e agradece muito a presença. Pai, eu quero te agradecer pela vida do Marco, te agradecer pela vida da Julie, de Giovanninho, do Luquinha. Nós oramos porque a tua palavra diz lá em Romanos, toda autoridade é instituída por Deus. E com isso, ó Pai, não só o Marco, mas os deputados que estão aqui, Pai, os vereadores, as autoridades que são instituídas, e nós te pedimos que os corações se inclinem a Ti, que o Senhor use de forma poderosa nessa cidade, que Ele possa fazer o que, através de Ti, o que ninguém fez em nenhum tempo da história, que Ele possa ser usado e marque a história dessa cidade. Nós sabemos o quanto Ele consagra todas as coisas que são feitas a Ti, ó Pai, em todas as ações, atos e palavras. Então eu te peço que o Senhor fortaleça, que o Senhor ampare, que o Senhor blinde. Eu oro por todos, ó Pai, do executivo, do legislativo, do judiciário, todas as pessoas que atuam de alguma forma como autoridade, que seus corações sejam realmente inclinados a Ti, Espírito Santo, que o Senhor fale essas vidas e esses corações, que eles estejam fazendo por um propósito, por um plano, por um desígnio do Senhor, e que o Senhor estenda a sua cobertura sobre eles, que eles possam prosperar naquilo que fizerem, que eles andem em retidão e justiça, porque quando o justo governa, o reto governa, o povo se alegra, e que haja graça sobre a vida de cada um deles, brinda as famílias, aqueles que eles amam, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Te amo, Marco, também, te amo muito. Estou quase no meu cronograma, então pode sentar. Vamos ler um texto juntos. Eu quero falar 3 coisas de um texto. Vou pedir para vocês lerem comigo. Nós vamos para o Evangelho de Lucas. Não é o Lucas, nosso presbítero. Vamos ler juntos aqui? Aí a gente lê a palavra juntos, é uma benção. Se você não fez sua leitura semanal, pelo menos na igreja você lê, né? Então vamos lá. Entrando em... Deixa eu vou contar o contexto. Jesus está chamando os discípulos dele. Ele está começando o ministério dele, fazendo a obra que o Senhor o deu para fazer, que depois ele delega para nós, pregar o evangelho e fazer discípulos. É uma obra maravilhosa, porque a gente vê que era essa obra de Jesus, porque ele fala assim, antes de ir para a cruz, ele fala: Pai, terminei a obra que me deste para fazer. Então aqui, ó, os discípulos. Então ele está ali juntando. Como Jesus também entende tudo de liderança, ele começa pelo mais difícil, que é ir atrás dos discípulos, né? Não tem uma... Falam assim, você quer fazer algo, começa pela coisa mais difícil, né? Que é assim a regra que a maioria fala hoje em dia de liderança. Jesus fazia isso. Então vamos ler o texto juntos? 1, 2, 3 e entrando em... Que era o de... Pausa. No barco da sua vida, Jesus quer se assentar. E Ele quer te usar para que pessoas sejam tocadas. Vai, próximo. Vamos lá. Quando? Disse a Simão. É que eu gosto dessa versão da Bíblia, mas ele falou: se afasta um pouquinho da margem, que nós vamos pescar. Vai, próximo. Respondeu-lhe Simão: pausa. Os discípulos falam assim: a gente é pescador, a gente trabalhou a noite inteira, mas a gente não pescou nada. Mas uma coisa acontece quando Jesus entra no barco. Se ele der uma palavra, você obedece.
Aí vamos ver o que aconteceu. Amém, amados? Vai, próximo. Isto fazendo, Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus quer fazer na sua vida algo que nunca aconteceu. Amém, amados? Sempre que Deus entra ou intervém em algo, e eu não estou pregando prosperidade em outras coisas, eu estou falando de um Deus que é grande, que é maravilhoso, que nos ama. E a primeira coisa que ele demandou de Pedro foi fé, porque ele não era um pescador e Pedro acreditou nele, porque sem fé é impossível agradar a... Mas a atitude de fé de Pedro trouxe para Pedro algo que ele nunca tinha vivido. Aliás, quando chegar no céu, eu quero conversar com Simão Pedro e perguntar, você pescava bem ou não, né? Porque na Bíblia não tem um relato assim bom, nem nada acontecendo, mas com Jesus sempre tem. Que Jesus, por incrível que pareça, Deus está sempre fazendo algo bom na sua vida. Mesmo quando você ainda não reconheceu como Senhor e Salvador, Ele está sempre agindo, porque Deus é amor, amados. E não adianta a gente falar que Deus não quer intervir na sua vida em fazer algo, e aqui é a prova bem clara. Num começo, e é natural de todos nós, a gente vai receber algo de Deus, é a graça. Ele vai fazer, vai trazer um benefício. Depois Ele vai pedir, deixa tudo e me segue. É o fim dessa história. Mas Ele vai fazer algo. Eu quero profetizar que essa cidade vai viver coisas maravilhosas. Essa cidade vai andar em obediência ao Senhor. O propósito da gente criar a igreja da fazenda, ali ó, amar ao Senhor Deus de todo o nosso coração, né? Com retidão, paz e alegria do Espírito Santo, comprometendo-nos a pregar, batizar e discipular a cidade de Fazenda Rio Grande, trazendo o reino dos céus para a terra. Para isso que nós estamos aqui. Amém? Uma cidade para Jesus só, estou pedindo. Pastor, todos meus filhos vieram me perguntando, pai, mas nós vamos ter quantas mil pessoas, quantas coisas, eu falando com eles hoje no carro, né? Que a gente estava numa negociação, daí eu falei assim, não vão ser todos da nossa igreja. Eu nem quero isso daí. Eu tenho a minha porção, eu sei o que dá para tentar fazer para cuidar. Mas a nossa porção nós temos que cumprir aquilo que Deus nos deu. Quem pode dizer amém, amados? Mas vamos ganhar uma cidade inteira para Jesus, amém, né, pastores? Uma cidade, já imaginou, prefeito, você poder falar? Acabou a criminalidade, as coisas, meu Deus do céu, a gestão de quem governar vai ficar linda. O reino dos céus. Por que, pastor? Que isso? Por que o cristianismo? Porque o cristianismo é a única religião que o bem é o próximo. É a única religião que tem como o cerne é isso. O que eu quero que seja feito para mim, eu faço para o próximo. E eu sirvo. Quem pode dizer amém? Ótimo, vamos lá, que não é para eu pregar. Eu já vou me empolgando, né? Então, para que fossem e foram. Que o Senhor faça na cidade de Fazenda Rio Grande algo tão abundante que todas as regiões vão também encher os seus barcos. Que todo esse estado vai encher o seu barco, que toda essa nação vai encher o seu... Quem pode dizer amém, amados? Você sabe que peixes fala de vida, né? Fala de salvação. E aí eu quero fechar com essa última parte aqui, sem alongar, e fazer uma oração para liberar para os outros orarem. Vendo isto, diante da grandeza de Deus e das coisas que Deus faz, nós nos damos conta de quem nós somos. Que o Senhor possa se revelar a cada um de vocês individualmente. E aqui eu estou com diversas autoridades, deputados, prefeitos. Mas passa essas estações, amados. A gente está num dia, vocês sabem, um dia é famoso, um dia tem outra coisa. Por mais que você conquiste certas coisas, chega uma hora que você deita no seu travesseiro e você começa a entender que, será que valeu a pena? Vocês estão aqui comigo, amados? Eu amo a bondade de Deus, porque Ele nos mostra com a bondade dEle. Ele derrama sobre Ele alguma proposta. E Pedro ali podia falar, a partir de agora você é o empresário mais conhecido aqui. Todo mundo vai querer sair pescar comigo. É ou não é? Meu barco dá boa, tem a benção. Meu barco é o barco que Jesus pregou. Talvez ele podia até colocar um negocinho ali. Aqui Jesus sentou, sente aqui, vai fazer uma... Já podia pensar num business, né? No processo religioso, a gente acaba transformando as coisas assim, sabe? Aí é o que Jesus fala. Vai. Pois à vista da pesca que fizeram, que o Senhor toque essa cidade, que eles se admirem com aquilo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, vai. E aí, ó,
bem como e disse Jesus a Simão, nos outros evangelhos está mais legal a frase assim, né? Ele fala assim: Simão, eu vos farei pescadores de homens. Pedro era o quê? Pedro era o quê? Pescador. Ele era pescador? Ou ele trabalhava com pesca? Ele trabalhava com pesca. Porque ele foi trabalhar com outras coisas no ministério de Jesus, depois ele deixou de pescar. Sabe, amados, eu quero deixar uma coisa aqui. O que você faz não é o que você é. O que você é o que Deus te colocou para fazer. A missão às vezes muda. Vocês estão aqui? No Antigo Testamento, e o processo religioso era um processo assim, ó. Eu faço uma coisa para eu merecer e poder fazer parte de Deus e para eu poder me encaixar no processo de retidão e de eu poder me achegar a Deus. Quando Jesus vem, ele fala: vou fazer diferente, agora vocês serão. Feliz é aquele que, bem-aventurados, ou em inglês fala as beatitudes, né? Do ser. Deus quer transformar você por completo. Jesus quer que você se torne algo, aquilo que Ele planejou para fazer. Às vezes o que você está fazendo nessa casa, nessa terra, com essa casa, é uma reprodução ou uma imagem, um espelho daquilo que Deus quer te usar. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Eu fui professor durante muitos anos. Agora eu sou pastor, eu ensino, faz parte também, tem coisas que são similares. Mas Jesus quer te transformar em algo maior do que você pode imaginar. Deixa Ele entrar no teu barco. Deixa Ele apagar as noites escuras de trabalho árduo e deixa Ele te mostrar que a luz da palavra dele, até o impossível pode acontecer. Qualquer pescador sabe, meu pai gosta de pescar. Ficou, quem mais gosta de pescar aqui? E quase eu consegui convencer a pastora a fazer um tanque aqui na igreja. Então mantém em oração quem gosta de pescar, né? Quem gosta de pescar, né? Todo mundo sabe, amados, o sol está quente, os peixes não ficam naquela água, eles vão para onde? Fundo. Jesus pode mudar a história. Jesus quer salvar essa cidade, em nome de Jesus. Ele só está esperando um povo que se chama pelo seu nome, que se humilha, se arrepende e ora para sarar essa terra. E na qualidade de pastor, de profeta, eu quero dizer: a fazenda será salva. A fazenda será salva. Amém, amados? Vamos fazer uma oração? Eu vou liberar para os outros pastores aqui. Posso? Você pode abaixar sua cabeça e colocar a mão no seu coração se você quiser e puder. Eu só faço isso para você não ficar preocupado com outra coisa. Eu falo pôr a mão no coração, daí você não fica pegando o celular aí. A cabeça baixa, né? Vamos fazer uma oração? Para todos que estão aqui. Eu não quero te convidar a mudar de religião, eu não tenho nenhum interesse com o processo religioso. Eu não quero que você faça coisas, eu quero que você seja. E a Bíblia diz que aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é salvo e se torna filho de Deus. Eu quero te convidar a estar fazendo isso. Repete comigo uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, eu quero me entregar completamente a Ti. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz: você fez essa oração pela primeira vez, ou está pela primeira vez nos visitando, dê o seu nome para o nosso Welcome Team. A gente quer anotar seu nome, seu telefone e orar por você. Eles vão estar lá na frente, ali no balcão. Deixa a gente orar por você uma semana, estar junto com você. Amém, amados? Se você quiser vir aqui de novo, você é convidado. Se você, quem sabe, mora longe, em outra cidade, procura uma igreja próxima da sua casa, aqui na Fazenda, que pregue a Bíblia. Tenho certeza que todos vão ficar felizes em te receber lá, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Tem um microfone aí? Extra? Tá aí, Bruno? Então traz aqui. Eu vou chamar já o pastor Dilon. Vem aqui, por favor, pastor Dilon, para orar por nós. Nem tá combinado, eu nem avisei eles, mas eu vou deixar aqui. Pessoal, pastor Marciano, vem também.
tirar um tempo de vocês orem, profetizem, declarem sobre as nossas vidas. Hein, pastor Dilon também? Pastor Luiz, vem também. Pastor Liane, vem também. Pastor Adri, vem também. Vem aqui, mãe, vamos receber nós daqui de cima. As orações, as palavras proféticas. E a gente vai falar amém para tudo em nome de Jesus. Rodolfo, vem cá, você vai profetizar também sobre a casa em nome de Jesus. E nós vamos recebendo e falando amém. Se o senhor quiser compartilhar algo também, nós estamos aqui, tá? Uma passagem, vamos deixar gravadas as primeiras palavras proféticas para nós. Quem pode dizer amém? Glórias a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão para cá, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós temos a alegria de clamar ao Senhor e declarar a Tua palavra, Deus, nessa noite. Isaías 43, Pai, diz assim: não se lembre das coisas passadas, não considerem as antigas, porque diz o Senhor, eis que estou fazendo uma coisa nova, e que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Senhor, nós declaramos uma nova estação nessa casa, nós declaramos um novo tempo, Pai, uma obra maravilhosa das Tuas mãos, que já está abençoada, e os próximos anos esta casa verá a Tua bênção se revelando dia após dia, e o crescimento desta igreja será 3 vezes mais do que eles têm experimentado. Pai, o poder do Espírito Santo tomará conta desta casa, a Tua glória encherá esta casa. Pai, os Teus filhos serão abençoados, os pecadores se arrependerão e o Teu nome será glorificado. Senhor, eu declaro provisão sobrenatural, nada faltará a esta casa, Senhor. Pai, eu abençoo pastor Fabinho e todo o seu time. Pai, eu abençoo as ovelhas e eu declaro, Pai, esta casa será ainda maior a manifestação da Tua presença nesta cidade, no Paraná, no Brasil e das nações. Pai, nós nos unimos nessa noite para abençoar esta obra, será para a Tua glória e honra eterna, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Jesus. Eu quero também dividir aqui em cima do mesmo texto que o Odilon acabou de ler, algo que, enquanto eu estava ali orando, Fabinho e Natália, Deus falou ao meu coração para dividir com vocês e com toda a igreja aqui da Fazenda. O texto diz, Isaías 43, 18: esqueça o que se foi, não vivam do passado. Para você viver coisas novas, você precisa esquecer o que foi. Sabe, queridos, o texto diz assim: esqueça o que se foi, não vivam do passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Não tem como você viver o novo de Deus se você não deixar o velho para trás. Infelizmente, muitas vezes estamos apegados, agarrados às coisas do nosso passado. Eu não estou falando para você ser ingrato ao seu passado. Todos nós temos um passado. Vocês aqui têm um passado, a igreja aqui tem um passado. Não tem nada a ver com ingratidão. Vamos olhar para trás e ser gratos por aquilo que o Senhor fez neste lugar. Muitas pessoas foram resgatadas, muitas famílias foram restauradas, muitas vidas foram transformadas neste lugar, amém? E glória a Deus por tudo isso. Mas esqueça o que se foi, olhe para frente. Deus tem coisas novas para vocês. Deus tem coisas novas para vocês. Ah, vocês não querem, eu vou dar para esses aqui, ó. Vocês estão... Deus tem coisas novas para vocês. Deus tem coisas novas para vocês. Não vivam do passado, não fiquem presos. Ah, mas aquele tempo era tão bom. Ah, mas aquele tempo era assim. Ah, mas é daquele jeito. Ei, esqueça o que se foi. Seja grato pelo passado, mas olhe para frente. Olhe para frente. O salmista diz: eu vou olhar para o alto, da onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, querido, para você viver essa palavra de Isaías 43, de viver o novo de Deus, você precisa esquecer o passado. Porque para esta igreja, Natália e Fabinho, há um novo tempo e há uma nova estação do Senhor também. E a gente celebra tudo com vocês aqui, porque nós conhecemos o nascimento de vocês aqui, literalmente, porque caminhamos com os seus pastores e pudemos, nesse tempo, né, de transição,
pudemos estar próximos a eles. Mas algo também que esse texto aqui diz assim: vejam, eu já estou fazendo, está surgindo, vocês não reconhecem. É só você olhar, é só você olhar para o lado e você reconhecer aquilo que Deus já está fazendo. Amém? Palavra profética para essa igreja, Apocalipse 21:5 diz: estou fazendo nova todas as coisas. Não é algumas coisas. A palavra diz: estou fazendo nova todas as coisas. O Senhor disse: estou fazendo novo todas as coisas. E o texto diz assim: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento, porque você vai profetizar sobre o novo agora. Você vai esquecer o que foi. Lembra, não é ser ingrato pelo passado. Somos gratos pelo passado, ok? Mas eu não vou mais ficar olhando para ele. Eu não vou mais ficar lamentando e chorando. Eu não vou ficar vendo como aquela mulher de Ló que estava saindo da cidade. Deus falou para ela: não olhe para trás. E ela olhou, sentiu saudade daquele tempo, ficou parada no meio do caminho. Cuidado, se você olhar muito para trás, você vai ficar preso ao passado e nunca vai viver o novo de Deus para a sua vida. Por isso, nessa hora, eu quero orar com você. Orar por esse futuro, pelo novo de Deus para a sua vida, para essa igreja, para a vida dos pastores Fábio e Natália, para a vida de todos os pastores dessa casa, os diáconos, os líderes, toda a equipe de voluntários dessa casa também, e para toda a membresia deste lugar. Pai, nós oramos na autoridade do nome de Jesus. Pai, nós pedimos o novo do Senhor, Pai, sobre essa igreja, Deus. Um vinho novo, Senhor. Um odre novo, Senhor, sobre a vida dos teus filhos e filhas. Comece a liberar palavras sobre o novo de Deus. Comece a profetizar o novo de Deus sobre a sua vida. Comece a profetizar o novo de Deus sobre a sua vida. O Senhor tem grandes coisas para fazer em você e através de você. O Senhor tem grandes coisas a fazer na sua vida, mas o Senhor tem muito mais a fazer através de você. Ele te alcançou, e quando Ele te alcançou, Ele estava vendo uma multidão que vinha atrás de você. Você não está sozinho, há uma multidão que vem junto com você. O Senhor tem coisas novas para fazer na sua vida. O Senhor tem coisas novas para fazer nas suas finanças. O Senhor tem coisas novas para fazer no seu casamento. O Senhor tem coisas novas para fazer na sua empresa. O Senhor tem coisas novas para fazer no seu ministério. O Senhor tem coisas novas para fazer na sua vida sentimental, na sua vida espiritual. O Senhor tem coisas novas para fazer em você. Creia nisso, receba essa palavra. Um novo tempo, uma nova estação para a igreja da fazenda, para a glória de Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Queridos, que alegria, graça e paz a todos vocês que aqui estão. Mas eu sinto de entregar uma palavra para vocês. Eu via como se fosse vocês num ônibus muito antigo. E vocês dois estavam na frente, você e o pastor Fabinho estava dirigindo, a Natália estava ao seu lado. Mas de repente esse ônibus ele para. Vocês descem e todas as pessoas que estavam com você descem nesse ônibus. E uma das coisas que me deixou bem alegre e feliz é que logo ali havia um outro ônibus muito novo, um ônibus lindo, novo. Sabe aqueles ônibus que ele tem 2 andares, que dorme embaixo, ônibus leito, maravilhoso. E o Senhor falou assim para mim: para um tempo novo, esse ônibus novo representa um tempo novo. Para um tempo novo, uma mecânica nova. Para um tempo novo, um combustível novo. A mecânica nova representa toda a sua liderança. Eu gostaria que os líderes dessa casa, você que não é líder, senta um pouco, que os líderes dessa casa ficassem em pé por um minuto. Você que é líder, né, de célula, coordenador, pastor, diácono, que você ficasse em pé. E o Senhor me falava por um tempo novo, uma mecânica nova. A mecânica representa a sua liderança. Uma liderança forte, uma liderança corajosa, uma liderança comprometida. E nós sabemos que o ônibus pode ser maravilhoso, mas se não tiver ali a mecânica, ele não sai do lugar. Ele precisa ter o motor, ele precisa ter a mecânica. Então o Senhor falava uma mecânica nova, uma liderança forte e corajosa, uma liderança fiel, uma liderança comprometida.
E o Senhor me falava um combustível novo. E o combustível é a oração, o jejum e a palavra de Deus. É como se eu visse realmente o Senhor falando para um novo tempo. Existe uma nova entrega de oração, de jejum e de palavra como nunca provado antes. E o Senhor também me falava de pneus novos. Para cada tempo que vocês vão viver como igreja, os pneus precisam ser trocados. Quando a gente pega um carro da Fórmula 1, quando está com chuva, ele precisa colocar os pneus de chuva, né? E assim por diante. Então eu creio que o Senhor está levando vocês realmente para esse novo tempo, onde vocês todos estão subindo nesse ônibus novo para viver tudo aquilo que Deus tem sobre a vida de vocês. Eu profetizo sobre vocês um tempo novo. Eu profetizo sobre a liderança dessa casa e dessa igreja um tempo novo, uma paixão nunca provada antes por Jesus e pelas coisas de Jesus. E na medida que essa liderança, pastor Favinho, for se entregando aquilo que o Senhor chamou eles para fazer, eu vejo o Senhor construindo uma mentalidade nova de vocês. É como se o Senhor me falasse assim: eu construo uma nova mentalidade, uma mentalidade de generosidade e riqueza. Porque muitas vezes nós ouvimos que as pessoas, elas querem ser prósperas, mas nós precisamos sempre lembrar que Deus derrama prosperidade onde há generosidade. Então eu declaro isso sobre essa igreja, sobre essa liderança e sobre a vida de vocês, no nome de Jesus, amém? Pastor Fabinho, que Deus me mostrou era vocês. Quando eu estava orando, eu vi vocês com a roupa do Águias da Bola, quando vocês começaram. E eu falei assim: Jesus amado, por que o Senhor está me mostrando? Falar do começo de vocês, porque vocês largaram a bola e agora vocês se tornaram águia. E a águia, quando ela chega na meia-idade, é o momento que ela tira as penas dela para voar voos mais altos. Você teve a oportunidade de ficar em São Paulo, no time do meu coração, você falou: eu preferi pastorear. E Deus te trouxe até aqui. O que eu vejo é uma unção sobre a tua vida, uma unção de sabedoria vindo sobre vocês. Eu vejo um espírito de conselho vindo sobre vocês. Eu vejo vocês cercados por muitos pastores vindo buscar vocês, buscando conselho, buscando direção, porque o que o Senhor me fala é que ontem o pastor Glauco, ele ministrou sobre o Jordão, e ele falou algo que eu falei assim, na hora me veio você, que o Jordão ele fica a 400 metros abaixo do nível do mar, e todos os momentos de transição de Israel, eles precisaram descer ao Jordão, até Cristo desceu o Jordão, toda a transição, Elias, Eliseu, tiveram que descer pelo Jordão, passar pelo Jordão, Josué e tantos outros textos, e vocês desceram esse caminho de Jordão, ao caminho de humilhação, vocês decidiram se humilhar, vocês decidiram entregar tudo por Ele, e agora vocês transicionaram, e há um tempo novo, e Deus fala, eu perguntei: Deus, por que fazenda? Porque vocês amaram o todo, vocês amaram a cidade, vocês não procuraram a placa de uma igreja, vocês falaram: a fazenda, nós queremos todos, nós queremos uma cidade, nós queremos tudo, e Deus vai abençoar cada vez mais. Eu vejo uma escola nesse lugar, uma escola, e você tem um tato de transicionar, você tem isso de transicionar os jovens, da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, você tem isso, é por isso que você vê uma igreja viva. E aos pastores que estão aqui, nós temos que aprender muito com o pastor Fabinho em relação a essa transicionar, porque eles têm esse feeling de transicionar os jovens, porque muitas igrejas estão se perdendo hoje, porque não estão conseguindo transicionar os jovens, por isso que estão se perdendo, e nós precisamos aprender com ele. E a palavra de Deus fala que maior é o que serve. Hoje vocês estão aonde vocês estão, porque vocês serviram muito,
sabe? E aqueles que estão desde o começo aqui, Deus me mostrou o Enio. Cadê o Enio? Está ali, vaso. Deus está colocando uma pedra na tua coroa. Deus está te exaltando, Deus está te levantando, porque você está aqui desde o começo, desde o comecinho, pagando o preço, sempre fiel ao lado, sempre como um escudeiro, sempre. E eu vejo Deus te abençoando, porque aquilo que desce sobre a cabeça do pastor Fabinho serão tocados você, a tua esposa, os teus filhos. E eu glorifico a Deus pela tua vida, né? Aqueles que estão desde o começo aqui, Moisés e tantos outros, vocês também frutos do que eles estão fazendo. Vocês vão receber a mesma porção que cai sobre eles. Continue na posição, servindo, aprendendo, que isso vai cair sobre vocês. Obedecer é melhor do que sacrificar. E quantos eu vejo assim, olhando para trás, estou desde o começo, quando vocês estavam naquele lugar pequenininho, e quantas vezes a gente veio aqui, profetizou um lugar novo, algo novo acontecendo, e olha o tamanho disso aqui, e a gente pode contemplar, a gente como profeta, é muito bom quando a gente consegue contemplar e desfrutar aquilo que o Senhor está fazendo na vida de vocês. Muito feliz por vocês, eu amo a tua vida. Fabinho e Natália, nós temos ouvido os homens de Deus, mulheres de Deus declarando que é o novo, mas o que Deus coloca no meu coração, que não é um novo que vai brotar do nada, não é uma nova construção, é uma reforma. E eu vi você como sábio construtor, você e a Natália como sábios construtores, eu vi uma mesa diante de vocês, vocês tinham essas plantas. A palavra do Senhor fala no Salmo 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ele é o arquiteto, ele tem uma planta, mas eu vi o Senhor ampliando a sua casa. Eu vi o Senhor, você como olhando para aquela casa, e você dizendo, puxa, isso aqui poderia ser diferente, isso aqui poderia ser mudado, isso aqui poderia ser... Acho que a gente pode derrubar essa parede, aumentar isso aqui. E eu vi o Senhor te dando graça, sabedoria, para aumentar aquilo que já está em você. Vocês não vão construir uma nova casa, porque a casa já está edificada. Vocês não vão botar um outro fundamento, porque não há outro fundamento que não seja Jesus. Vocês já têm a casa. Mas agora Deus está fazendo vocês olharem para a casa com um novo olhar. E vocês estão dizendo, uau, nós podemos construir isso aqui. Vocês estão olhando a planta, o Senhor está dando a planta. E o que eu quero assegurar essa noite é que o Senhor vai enviar os recursos. O Senhor vai enviar os recursos. O que vocês estão vendo aqui agora é só o início das grandes coisas que Deus vai fazer. Há sonhos que estão na tua mente, sonhos que estão na mente da Natália, que às vezes vocês dizem, nós sonhamos, mas não temos os recursos. Nós sonhamos, mas não temos o dinheiro. E o que o Senhor está colocando no meu coração é que Ele vai enviar o dinheiro, Ele vai enviar o recurso, porque Ele encontrou em você e na Natália sábios construtores. E o sábio construtor não vai edificar com palha, não vai edificar com madeira, ele vai edificar com ouro, com prata, com pedras preciosas. Está ouvindo isso? Vai edificar com ouro, com prata e com pedras preciosas. O Senhor encontrou um sábio construtor, e aquele que encontrou o sábio construtor também vai entregar o material correto para que a construção possa resistir ao fogo. Vão haver dias de fogo, vão haver dias de batalha, vão haver dias onde vocês vão chorar de novo, vai haver choro de novo, mas isso só
virá para mostrar que o construtor e a construtora são sábios, que o material é bom. E eu quero declarar que o fogo não vai queimar. Eu quero declarar que quando as águas vierem, elas não vão submergir. Eu quero declarar que vocês são aqueles que construíram a casa, mas cavaram fundo. Vocês cavaram até encontrar rocha. E vocês então edificaram uma casa. As águas vieram, a inundação veio, os ventos sopraram, mas a casa permaneceu porque ela estava edificada sobre a palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, vai vir um tempo novo de fé sobre a vida de vocês. Vocês vão ouvir palavras novas de Deus, e vocês vão praticar essas palavras. Porque vocês vão praticar essas palavras, virão ventos. Porque vocês vão praticar essas palavras, virão inundações. Porque vocês vão praticar essas palavras, vocês vão vir bater contra a casa. Mas eu quero declarar: essa casa vai permanecer, porque ela está edificada sobre uma rocha, sobre a palavra. O Senhor faz você lembrar essa noite que aquele que edifica a casa é o Senhor. Então há uma advertência: não faz puxadinho, não faz puxadinho. Olha a planta. Vocês vão dizer, às vezes vocês vão estar tentados a dizer: não, a gente pode fazer assim, mas vocês vão olhar a planta. Não, essa não é a planta. A planta não é assim, não é desse jeito. Não, olha, aqui nesse lugar aqui, o piso é esse. Nós não vamos botar o mais barato. O piso é esse. Nós vamos seguir a planta. E aquele que nos deu a planta também é o nosso provedor. É aquele que também envia os recursos. É aquele que envia as pessoas. É aquele que abre as portas. Então lembre-se disso. Vocês foram encontrados como sábios construtores. Foram encontrados como sábios construtores. Então continue cavando. Haverá lugar que vocês vão ter que cavar para encontrar a rocha firme. Continue cavando, porque o Senhor dará um firme fundamento para essa nova estação, para essa ampliação. Mas vocês não deixarão de lado o fundamento que vocês receberam. Vocês vão honrar os homens que vieram antes de vocês. Vocês vão honrar aqueles que depositaram na vida de vocês. Vocês vão honrar aqueles que investiram na vida de vocês. Não é uma nova casa, é uma nova estação, uma ampliação, é uma reforma que Deus está fazendo numa visão nova que eles estão dando para vocês. E você vai olhar a casa e vai falar assim: não parece nada mais com aquela. Não parece nada mais com aquela. A estrutura é a mesma, mas a casa é diferente. Eu vi um livro grosso, robusto, e logo me veio o Salmo 139, que fala sobre um livro que foi escrito com cada um dos seus dias. E eu senti o Senhor fazendo uma pergunta: por acaso não estavam lá os dias difíceis? Por acaso eu fui pego de surpresa com histórias que eu não esperava? E eu sinto o Senhor perguntando para você: o que vocês acham que eu espero de você? O que eu espero de vocês é uma atitude do coração de Deus diante daquele que era inesperado para vocês, mas que nunca foi inesperado para eles. Então o que eu sinto é um pouco dessa confirmação dessa mesma palavra. O livro começou a ser escrito antes da existência de vocês. Cada dia foi escrito detalhadamente pelo Senhor. E aí eu vejo, quando chega nessa estação, eu vejo uma página sendo virada e um novo capítulo sendo escrito, a continuação de toda uma história, onde o Senhor vai revelar a graça, o poder dele, o propósito dele, e tudo fará parte da mesma história. Mas ele me diz: tem um final glorioso. E sabe, se esse livro já foi escrito, o final dele está escrito. E eu sinto o Senhor os convidando nessa estação para descobrir o que já está escrito.
Quando você escreve sobre aquilo que o Senhor já escreveu, qual é a chance de errar? Qual é a chance daquilo não dar certo? Então eu vejo vocês diante desse livro como uma palavra de Deus para vocês. Senhor, como escreve essa página? Nesta planta, qual é o projeto para isso? O que o Senhor sonhou quando o Senhor nos deu essa ideia e essa visão? E aí eu vejo vocês escrevendo com uma mão sobre a mão de vocês a história que já está escrita a respeito de vocês, do seu futuro, do chamado e para aquilo que o Senhor desenhou, já está desenhado. Precisa de sintonia com o Senhor para fazer o que já está feito no reino do Espírito. Que Deus abençoe vocês. Eu sinto também que há uma cura que Deus está trazendo sobre vocês, sobre a sua igreja, porque o Senhor quer edificar, esse que edifica quer edificar sobre fé, não sobre temor. Ele quer edificar sobre confiança e não sobre desconfiança. Deus está fazendo isso, e eu não creio que isso é apenas para a vida de vocês, mas é um óleo que está vindo sobre a cabeça de vocês para tocar toda a igreja. Eu queria pedir que a gente orasse por os pastores hoje à noite, porque o Senhor derrama o óleo sobre a cabeça, mas vai chegar até a orla das nossas vestes. Se a gente pudesse ficar de pé e estender as mãos sobre os nossos pastores, se os pastores pudessem chegar para que a gente pudesse orar por eles, se você pudesse estender a tua mão para cá e liberar bênção, sabendo que eu até diria o seguinte: se você conseguir, faz assim, ó, faz uma mão assim e outra assim, porque você vai receber também. Enquanto você está orando pelos seus pastores, enquanto você está orando por essa casa, você vai receber. E eu creio que você deveria orar por eles. Você é um decano aqui. Senhor, que honra, Pai. Que honra, Deus. Apresentar a nossa voz diante do Senhor e saber que o Senhor é um Deus que está com os ouvidos abertos para ouvir o que cada pessoa está orando no seu coração agora, Pai. Cada pastor, cada pastora, cada líder. Senhor, cada palavra que foi dada nessa noite, ela sai do teu coração. E ela marca o coração do Fabinho e da Natália, dos pastores dessa casa. Ela marca o coração dos líderes do rebanho. Senhor, eu oro em cima de 1 Samuel 2,30, que diz: todo aquele que me honrar na terra, eu honrarei. E eu sei, Pai, quanto esse casal tem chorado na tua presença. Quantas vezes, Senhor, eles se humilharam na tua presença. Eles não queriam ferir o teu coração, eles não queriam ferir a tua igreja, eles não queriam desonrar o teu nome. Só o Senhor sabe o que foram os dias dos teus servos, no desejo de honrar a tua casa, de honrar o teu reino na terra. Senhor, e nessa noite nós ungimos eles, Senhor. Pai, nós ungimos em nome de Jesus, Pai. Nós ungimos em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, assim como eles te honraram, nós nessa noite profetizamos a tua palavra. O Senhor está honrando, e eu declaro: cada ovelha nessa casa, ela é o sinal da tua honra. Perceba, cada ovelha que virá ao teu rebanho será um sinal que Deus está honrando vocês. Deus está honrando vocês. Nós nos alegramos por essa casa cheia nessa noite, porque é a honra do Senhor sobre vocês. O Senhor os honra nessa noite. O Senhor os honra nessa noite. Fabinho e Natália, Igreja da Fazenda, sejam honrados da parte do Senhor. Vocês ficarão surpresos com o que vai acontecer. E vocês vão dizer: a gente não tem essa capacidade, nós não temos esta sabedoria, nós nem sabemos fazer isso, nós não podemos atrair uma multidão como esta.
mas é o Senhor dizendo: eu estou honrando aqueles que me honram. Nós profetizamos nessa noite, Pai, cada palavra nesse altar se cumprirá. Homens e mulheres falaram da parte de Deus. Pai, nessa noite nós declaramos tudo isso em nome e para a glória de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e por quem nós estamos dispostos a gastar toda a nossa vida, para que teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se é para Ele, que seja mais forte esse aplauso. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Toda palavra liberada aqui para os pastores é para a sua vida também. A unção que você respeita é a unção que você atrai para a sua vida. Como você respeita os pastores dessa casa, todas as palavras liberadas para eles, elas também tocam a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado, pastores. Te amo. Dá um sorriso para alguém bem bonito aí. Vamos trazer as crianças para a gente encerrar? Orando em nome de Jesus. Cadê a galera do infantil? Dá para a gente trazer as crianças aqui, deixar aqui? Vamos trazer as crianças para adorar junto com a gente encerrar adorando? Amados, nós não temos explicação para o que Deus fez e está fazendo aqui. Quem pode dizer amém? A quem você atribui isso, pastor? Ao meu amado Espírito Santo, meu melhor amigo. Amém? Amém, amados? Na verdade, é como sempre falam, né? Como é que a igreja cresce? Acho que é com eu não estando. Viaja, eu saio, Deus continua a fazer. A gente não atrapalha o que Deus quer fazer. Infantil, vamos trazer a galera que está lá? As crianças, vamos pôr na frente? Vamos terminar adorando? Quem pode dizer glória a Deus? O que eu quero pedir então? Pera aí, então vamos esperar enquanto estão vindo as crianças. Tira uma foto aí, de onde você está, com alguém que está do seu lado, com alguém bonito. Faz um hashtag. Tem algum hashtag comunicação ou não? Não, né? Mas deixa eu... Ah, tá. Siga, obviamente, siga o Instagram da Igreja da Fazenda, é bom. O que mais? Fala, Igreja da Fazenda, estou aqui. Põe um laranja aqui, ó, Thiago, isso. Tira uma foto virada pro telão aqui, ó, e aparece aí, que aparece a Igreja da Fazenda. Fala, estou aqui hoje em nome de Jesus. Isso aí, os pastores estão liberados para orar pelas autoridades aí. Libera o manto aí em nome de Jesus. Depois a gente vai lá juntar os convidados, por favor. Depois a gente se encontra ali, 5, 10 minutinhos, por favor. As autoridades com a gente, para a gente orar junto. Tem um tempo junto ali também, em nome de Jesus. Isso. Enquanto isso, infantil, vamos trazer as crianças. A gente traz elas aqui e daí os pais pegam aqui mesmo. A gente não deixa sair. Os diáconos e obreiros fazem um cordão, né, para as crianças não escaparem. Não pode levar, né, criança dos outros embora. Tampouco deixar a sua aqui, né? Eu sei que coração de uns, o culto é quinta mesmo, né, pastor? Dá para deixar até quinta? Não dá. Tá bem? Vamos trazer as crianças, vamos adorar, no nosso estilo. Pode vir as crianças para frente. As crianças que estão aqui também podem vir para frente, vamos lá. E os jovens também, que vão, o que nós vamos adorar como? Traz lá, isso, pode trazer, traz as crianças. Vamos lá, vamos acabar com todos juntos. Nós vamos fazer um agito? Pode subir, a casa é de vocês. Cadê os jovens? Quem quiser, né? Quem quiser subir, sobe. E aí, gata, você tá bem? Oi, amigão. Que bonito que você tá. Nossa, gostei desse tênis. Cadê? Vamos lá. Isso. Os jovens vêm para frente, as crianças vêm para cima, pode ser? Ótimo. Quem mais vai subir? Pode subir. Traz lá. Alguém traz os meus lá também. Isso eu vou dar espaço para vocês, o louvor cuida das coisas. E os pais não deixam as crianças cair. Te amo, Rubio. Oi, amigão. Traz lá do infantil, vamos pôr eles aqui, vamos orar por eles em nome de Jesus, daí nós vamos adorar. Aí nós vamos quebrar tudo. É o que a gente gosta de fazer. Vem, gente bonita. Os pais fazem o cordão de isolamento para ninguém cair, em nome de Jesus. Vocês estão felizes? Que bonito, vocês estão, cada roupa bonita. E aí, Noah? Fala, é. Te amo, amigão. Do quê? É mesmo?
Em nome de Jesus, todo medo vai embora em nome de Jesus. Cadê o infantil? Agiliza lá para trazer as crianças para cá. Vambora. Todo mundo tirou foto. É. Vamos lá, quem quiser subir, quem não quiser não tem problema, tá? Não precisa forçar as crianças para não deixar com medo aí, pais. Por favor, em nome de Jesus, me ajuda aí. Quem vai subir, sobe. Quem quiser dançar embaixo, dança com os jovens. Vamos lá? Vamos adorar. Vamos orar pelas crianças primeiro. Vamos orar por vocês. Vem aqui na frente que o pastor vai orar. Vamos lá, gente bonita. Só o pastor orar. Subir, pastor orar. Venha, Brian. Vamos subir para o pastor orar. Isso, se espalha aí no altar. Não sei se vai caber todos, mas vamos lá. Vamos subir aqui que o pastor vai orar. Estenda a mão para cá, igreja. Vamos orar por essa geração em nome de Jesus. Que vai mais longe, mais rápido e mais alto que a gente. Em nome de Jesus. Para eu falar vai mais alto é fácil. Vamos lá, gente bonita. Se espalha aí que a igreja vai orar por vocês. Sobe lá, sobe. Vamos indo mais para trás lá, ó. Tem igreja para todo lado, lá também é a frente. Essa é a vantagem dessa igreja, qualquer lugar é a frente. Isso, sobe mais, sobe mais, sobe mais. Nossa, George, está bonito. Vai ter dança, vai ter dança. Vai ter dança, vai ter dança. Cadê os outros mais velhos? Tá vindo? Ótimo. Se os juniores quiserem ficar embaixo para pular aqui com a galera, pode ser. Daí vamos deixar. Quem é 9 para cima pode ficar aqui embaixo. Vamos fazer assim? Para não subir tantos. Juniores fica para cá, deixa os menores subir. Que é muita gente grande. E aí, Gabriel? Calé. Bom, Vicentão. E aí, Pedrão? Você tá bem? Tudo bom? Amo você. Isso. Ó, tem amigos lá também, ó. Cuida do Pedro aí. Fê, cuida do Pedro. Atenção. Nós vamos orar por vocês. Isso. Alguns podem subir também. Se tiver espaço, vocês sobem. Proteja-as para ninguém cair. Pode subir mais, crianças, se quiser. Não tem problema. Isso. Ah, não. Tem os pequenos. Alguém sobe com os pequenos. Alguém ajuda os pequenos. Ó, todo mundo que está para cá dá 5 passos para trás. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ótimo. Isso. Para chegar os outros amigos aí. Aí os pais pegam aqui. Galera faz uma escolta. Isso. Pode ficar aqui, amigão. Vamos lá? Estenda a mão para cá, igreja. Vamos orar pelas crianças. Vocês não são mais tão crianças. Vocês já são meio grandes. Vocês vão adorar daí, tá bom? Então vamos lá? Estenda a mão para cá. Oi, gata. Você tá bem? Vamos orar pelos jovens aqui. Estenda a mão. Vamos orar? Olá, olá, olá. Olá. Daí a gente vai orar. Depois a gente vai... Vamos pular, né? Dançar. Dançar? Dançar música? Ótimo. Eles estão pedindo uma música que vocês não tocam aqui, hein? E é o Vicentão, Enio. É, Rujo Leão, tem que ser uma que vocês sabem. Eu vou comandar o agito aqui. Por eu ouvi. Eles não fazem essa música aí. Tá bom. Quem que é o seu pai? O Enio, líder do louvor. Olha lá, ó. Vamos orar? Peraí que eles vão orar para vocês. Estenda a mão para cá, igreja. Vamos abençoar. As autoridades estendam a mão também. Vamos orar? Abençoando a nova, toda uma geração de uma cidade. Em nome de Jesus, vamos concordar em nação? Oh, e aí, galera? Oi, Heitor. Vamos orar? Olha lá, atenção. Nós vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós declaramos bênção sobre essa geração. A tua palavra diz em Joel, que quando chegasse o tempo do avivamento em que o Espírito se derramaria sobre toda a carne, os mais novos, Pai, os jovens teriam visão, as crianças profetizariam, os mais velhos sonhariam, e até sobre os seus servos e servas se derramaria o seu Espírito. Nós te pedimos que isso aconteça de forma sobrenatural, e nós abençoamos todos que estão aqui, em nome de Jesus. Eles irão mais alto, mais rápido e serão mais fortes do que nós, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Então pera. Amém. Vamos adorar? Então tá. O que vai fazer? O que vai fazer, tio Charles? Que ruge o leão? Que é, Aline? Ruge o leão? Então vai lá, que ruge o leão. Que ruge o leão. Tem que dançar. Depois Galileu, depois outra, vai fazer mais que uma. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Diante da
Abaixa, 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 abaixa. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. De Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, que ruja o leão. Mas prepara, aquece os motores. Quando eu falar já nós vamos pular. 1, 2, 3, já! Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Peraí. Eu vi que tinha gente que não estava pulando. Vocês viram ou não? Vocês viram? Vocês não acham que todo mundo deveria pular? Pais, eu estou ajudando vocês. Essas crianças vão chegar e vão dormir. Você pula 3 vezes agora, você está feito em casa. Me ajuda em nome de Jesus. Que se abra o céu. E que se abra o céu. O teu reino vem. A nossa fé está. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover no nosso Deus. Que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa fé e esperança. Que os céus fechados se abram. Da mão lá dentro, venha mover. Pode ser. Que se abra o céu. A nossa fé está no nosso Deus. Agora acalmou. Que se abra o céu. Dê a mão para quem está do seu lado aí. Senão nós vamos ficar até muito tarde. Eu sei que vocês gostam, mas dá a mão para quem está do seu lado, dá a mão para alguém. Vamos orar um Pai Nosso juntos. Aí depois que a gente orar o Pai Nosso, a gente acaba bem pulando, tá bom? Depois do Pai Nosso. Então vai, atenção. Olha para quem está do seu lado e fala assim: e eu sei que se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Que bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É o reino teu, é o poder e tua glória.
Levante sua mão direita. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo da promessa te leve em segurança de forma abençoada, em nome de Jesus. E quem concorda diz?